Olá, olá Rondônia, olá Brasil, muito boa noite. Obrigado a você que ao vivo nos acompanha e você que nos dá o privilégio de, na gravação do programa, também acompanhar as entrevistas de hoje. Aliás, entrevistas para lá de especiais, como tem sido ao longo desse ano de Bene com a Vida, direto aqui da Agência Arte. Conversas muito especiais, preciosas, edificantes e que têm trazido para a gente ótimas lembranças. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com a lifestyle, training, influencer, Bruna Volpato, que na sua página inicial do Instagram tem uma referência bíblica muito marcante, Mateus 21, 22, tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. Quero conversar com a Bruna sobre isso, esse aspecto da fé, da crença e como essa motivação fez ou faz com que ela seja o sucesso que é nas redes sociais. Sucesso também que tem alcançado o Adelson Carneiro, o nosso herói da canoagem, o homem do caiaque. Estamos com ele desde a largada, quando lá do extremo norte do Brasil, ele começou uma aventura que muita gente conversa conosco e diz assim, é verdade esse bilhete? O cara está dando a volta no Brasil pelo mar de caiaque? É verdade. Tanto é que nós temos mostrado o Adelson em algumas paradas, às vezes mostrado mesmo quando ele não pode conversar conosco, e hoje ele nos dá o privilégio de voltar a falar com a gente. Vamos saber onde ele está, como é que está essa aventura. E agora, na força do remo, na força da vontade, do outro lado, já está no Nordeste brasileiro, pronto para descer rumo ao Sul. Que aventura extraordinária. E também exemplo de sucesso, desde sua carreira como jornalista, lá em Ji-Paraná, hoje um senador da República, conversa com a gente Marcos Rogério, com quem eu já trabalhei por muitos anos, e Jefferson também, mas agora vou tentar quebrar um pouquinho o protocolo e bater um papo com um amigo, mas também com o senador, respeitando todas as normas da casa, mas ele também me dando a liberdade de contar um bocadinho das histórias lá do passado. Tenho certeza que você vai gostar das conversas de hoje, separadas a dedo, para que seja mais um de Bene com a Vida muito especial, direto aqui da Agência Arte, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Para você que está com a gente ao vivo, por favor, fique à vontade para participar, mandar mensagens e fazer o programa junto conosco. Fique por perto, tem vinheta na tela e a gente volta com as prosas de hoje. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, brigadão pela audiência. Muito bem, a questão de ordem seria conversar com a Bruna, porque é uma dama e cavalheiro que somos, cavalheiros, deveríamos conversar com ela, mas ela vai aguardar pacientemente, educadamente, porque a questão de ordem é a agenda lá do Congresso, a agenda em Brasília, que é apertadinha, apertadinha, e o Marcos Rogério nos dá a oportunidade de, mesmo dentro dessa programação bem restrita, conversar conosco para a gente falar sobre a sua trajetória, não necessariamente apenas sobre hoje o debate no entorno das questões da política nacional, estadual também, claro. Mas eu me permito agora, ao dar boa noite, deixar um abraço afetuoso no Marcos, pedindo a ele que me permita, com o perdão da redundância, chamá-lo assim, de você, de Marcos, e prosear mais na intimidade, do que se fosse na TV ou em outras entrevistas que tive a oportunidade de fazer com ele, tratando-o como deputado, como senador, com aquele protocolo todo. Aqui nós vamos quebrar um pouquinho esse gelo. O Marcos, eu sei que vai me permitir essa liberdade, que é de longa data, lá se vão quase 20 anos de boa amizade. Boa noite, Marcos, prazer enorme te rever, mesmo que online. Oi, Marcos, pode falar, tá? Estamos por aqui. Boa noite. Opa, oi, Domingues. Boa noite a você. Eu estava com dificuldade com o áudio. Agora que comecei a ouvir, tirei o fone e não estava funcionando. Agora estou ouvindo perfeitamente.
Eu fiz aqui uma rápida introdução, Marcos, falando dos nossos convidados, o Adelson, que está dando a volta no país de caiaque, e a Bruna, que é uma influência digital importante do nosso cenário, mas aproveitei para falar que ia quebrar um pouquinho o protocolo, já te entrevistei muitas vezes, e em alguns momentos mantive o protocolo do tratamento que a entrevista exigia, mas agora, mais à vontade, mais em casa, relembrando também que lá se vão 20 anos de amizade, de boa amizade, de relacionamento, vou manter o Marcos, se assim o amigo me permitir, com essa liberdade que nos é peculiar. Perfeitamente, perfeitamente. Por favor, sem protocolos. Como é que estão as coisas, meu amigo? Graças a Deus, Domingos. Bem, cansado. Essa CPI, ela tira um pouco a paciência da gente e cansa emocionalmente, cansa espiritualmente, cansa fisicamente. É um ambiente bastante tenso, mas eu estou bem, graças a Deus, posso dizer que até aqui Deus tem sustentado. Marcos, são diversos tipos de cansaço que o trabalho da gente sempre exigiu, mesmo lá na entrega da pauta da matéria, quando você trabalhava como comunicador, como jornalista, seja no rádio ou na TV, e aliás eu fazia muito bem, depois vereador, deputado, o grau de importância e de responsabilidade foi aumentando e o de cansaço também. O duro é que a idade, ela também vai pesando, e aí a gente tem que fazer uma mágica para aguentar o repuxo, né? E no meu caso, os cabelos brancos também, né? Pois é. O meu menos mal que não está caindo, né? Está branqueando, mas, é verdade. Mas o tempo traz coisas boas, né? Experiência, maturidade, tantas coisas, mas também vai tirando da gente outras. Mas estou feliz, eu acho que a gente... para cada tempo Deus tem algo especial reservado e talvez tudo que aconteceu ao longo da nossa vida tenha sido para nos preparar para esse momento, né, que é um momento desafiador para o país, e ter a oportunidade de estar aqui, né, e cumprir a missão que estamos cumprindo, isso me deixa bastante honrado e feliz, por ser de Rondônia e estar nessa posição hoje. Por falar em ser de Rondônia, o Marcos Rogério, na infância, já era um Marcos comunicativo, aberto, expansivo, amistoso, e já tinha um pezinho também no interesse pela política, ou isso foi surgindo com o tempo e com a própria função como repórter, Marcos? Domingos, isso é algo que tem que ser estudado que a neurociência tem que estudar, né? Porque eu era tímido, muito tímido. Aliás, ainda sou tímido. Ainda tem muitas coisas que só quem convive muito perto de mim sabe, né, o tamanho da timidez. Né? Mas na minha infância eu não era muito comunicativo, não. Eu era introspectivo, tímido. Né? Eu fui me desenvolver um pouco mais depois já na fase da juventude. Né? Depois comecei a me aproximar do rádio. E aí a técnica é que me tirou um pouco da timidez. Hoje eu posso dizer que eu entro e saio em qualquer lugar com tranquilidade. Mas, por exemplo, se eu chegar num lugar ainda, num restaurante, estiver lotado, até hoje, eu chego, se eu estiver acompanhado, eu entro e fico tranquilo. Mas se eu chego sozinho, eu ainda tenho um pouco de timidez. Como é que você descobriu o rádio, Marcos Rogério? Ele te descobriu, ou seja, já era um hábito da família conviver com o rádio? Eu acho que foi o rádio que me achou, porque embora a timidez tenha sido um elemento ali que talvez no começo tenha criado um pouco de dificuldade, ele me fez buscar superação também. No sítio, eu nasci na roça, eu nasci, né, em Paraná, né, cresci lá na linha 86, no projeto Riachuelo, e desde muito cedo, meus pais, o veículo de comunicação que tinha naquele tempo era o rádio. Né, a Rádio Nacional de Brasília, apresentadores como Maurício Falles, Edelson Moura, Tia Leninha e tantos outros. Eu fico falando isso, parece que eu sou mais velho do que sou, mas era quem a gente ouvia na época. Né? Então, o rádio chegou muito cedo na minha vida e aquilo me inspirava. Mesmo com a minha timidez, eu me permiti em alguns momentos imitar alguns daqueles apresentadores na época. E depois, na juventude, e um pouco mais adiante, acabei tendo a oportunidade, em razão até da igreja,
né, de começar a frequentar o rádio com programas evangélicos, né, levando os discos, aqueles discos de vinil. Olha o pastor só. apresentava o programa e eu levava. Aí, de vez em quando, tinha a oportunidade de ler uma carta de algum ouvinte. E foi assim que começou o meu contato com o rádio. E depois do contato desse mais específico de um segmento evangélico, como é que foi a migração, como é que se deu o jornalismo, a reportagem? Foi na mesma emissora onde você estava? Que emissora que era, Marcos? Não, eu comecei, assim, no rádio, a primeira emissora que eu atuei foi a Rádio de Paraná, ainda no tempo de um programa evangélico, chamava Mensageiro da Paz Juvenil, o pastor Sadraque que apresentava. Aí depois, quando eu comecei a ingressar no jornalismo, foi na Rádio Alvorada, né? Foi lá que eu comecei. E a televisão, a primeira TV na época foi a TV Cidade, né? Era uma TV que repetia a CNT, né, em Ji-Paraná, e com o Santana, e era um programa assim, meio maluco, né? Não tem outra palavra para definir. Batia panela, fazia uns barulhos. E eu era já nessa época um pouco mais formal. Por mais que o programa tivesse essa linha, eu não tinha, eu ficava tímido diante disso, né? Mas foi ali que eu comecei. Aí depois vieram outras emissoras, né? Veio a TV Record. Aí depois nós tivemos um momento, e aí foi quando a gente se conheceu, foi no sistema do SGC, né? Que ali foi aonde eu realmente comecei a trabalhar a televisão numa perspectiva de jornalismo profissional. Foi uma grande escola, onde fiz bons amigos, tive a oportunidade de trabalhar contigo e aprender muito contigo durante aquele tempo todo, e foi um prazer. Depois saí, fui para a Rede Amazônica e voltei 4 anos depois para o SGC. Marcos, a experiência, você também teve uma experiência de morar no exterior, voltou para o Brasil, a gente vai aprendendo com o que o mundo nos ensina, mas você teve também algo marcante na tua vida, que foi a primeira tentativa, a primeira busca pelo voto, que não foi bem sucedida, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. As pessoas costumam olhar para a gente e ver apenas o resultado do hoje, né? Não consegue enxergar o processo. E o que nos conduz, né, ao resultado, bom ou ruim, é o processo. E a minha primeira disputa, a minha primeira eleição, na verdade, eu coloquei o nome apenas para ajudar a coligação. Então, tive, acho que 300 e poucos votos. Aí gostei, na eleição seguinte, falei, agora eu vou disputar. Aí disputei a eleição para vereador, tirei 758 votos, e perdi a eleição por 1 voto. Fiquei, na época, me lembro bem disso. O empresário de Paraná, o Zé Lopes, tirou 1 voto a mais do que eu. Exato. E ele se tornou vereador e eu fiquei de fora, 4 anos. E foi nessa fase que eu fui morar no exterior, porque saí daquela eleição e tempos depois eu fui para Nova Zelândia. Morei, acho que fiquei 6 meses lá, e foi uma experiência interessante na minha vida e tenho boas recordações. E depois voltei para a televisão. Não queria ser candidato à eleição seguinte, porque eu tinha a frustração de perder por 1 voto. Ela não é tão simples, porque você perde por muito, né? Parece que você assimila melhor. Quando você perde por 1 voto, sem dúvida, isso causa um certo abalo emocional que demora para curar. Mas, estimulado pelos amigos, pelos familiares na época, eu assumi novamente uma candidatura, e aí saí na última hora e fui eleito. Aí sim, na eleição seguinte, fui eleito, acho que o 4º ou 5º mais votados, não me lembro, para vereadores de Paraná. Depois a carreira seguiu passos mais largos, mais ousados. Imagino que hoje, quando você relembra ou vê o próprio filme, com essas histórias, esses capítulos todos da série que a gente tem na própria existência, talvez você ainda às vezes pare para pensar e vislumbre com surpresa, ou não, Marcos? Porque foram muitas coisas, você ainda é um cidadão jovem, e foi muito rápido o processo, né? Às vezes você para pensar assim, meu Deus, onde eu estou? Que baita responsabilidade. Como é que é a autoanálise em alguns momentos que você faz?
Beni, na verdade, assim, eu quando olho para trás e vejo, né, tudo que aconteceu na minha vida, e não foi, assim, não é algo muito distante, porque isso tem 10, 11 anos, Exato. talvez 12, né, que eu comecei entre a disputa, ganhar a primeira eleição, depois, no meio do mandato de vereador, vir para deputado federal, né, ter uma votação que me surpreendeu, mesmo sendo naquele momento, não sendo uma votação tão grande, mas me surpreendeu, e pouco tempo depois ter a oportunidade de disputar o Senado Federal e ser eleito. Ao olhar para trás, para essa trajetória toda, eu só posso ter uma consciência de que foi Deus que esteve presente na minha vida o tempo todo, me conduzindo, né, por esses processos e fazendo com que alcançasse, né, vitórias. Eu não tenho família tradicional na política, não tenho uma família que tenha uma grande estrutura para bancar uma campanha pesada, porque nenhuma campanha é tão simples de ser feita. A campanha de vereador é difícil, a de deputado federal também, de senador muito mais. Então, eu vejo em tudo isso a ação de Deus, né? Foi Deus que me deu essa oportunidade. Quando eu saí de deputado federal, porque a primeira eleição tive 15 mil e poucos votos, quase 16 mil votos para deputado federal. Fui o último colocado naquela eleição. E fiquei um ano fora ainda. Depois é que eu assumi. Fiquei 3 anos, aí vim disputar a reeleição. Na reeleição, eu saí do último colocado, do menos votado, para o segundo mais votado. Eu tirei 60.700 e poucos votos. Na época, a deputada Marinha foi a mais votada, eu fui o segundo, e a Mariana foi a terceira colocada naquela eleição. Aquilo, para mim, já foi um grande feito, né? Foi um fato extraordinário. E eu vi ali a mão de Deus, a ação de Deus. E depois, quando veio a chance de eu disputar o Senado, muitos amigos me chamavam de loucos, né? De louco. Falaram, olha, você está deixando uma vaga certa de deputado federal para ir para uma aventura, para uma loucura. Mas eu coloquei no meu coração um propósito. Eu dizia o seguinte, que o mesmo Deus que faz milagre para eleger deputado federal, né, faz para senador. E se não for da vontade de Deus que eu seja eleito senador, também não vou ser eleito deputado federal. E com essa convicção no coração, eu fui para a disputa e acabei ganhando. Então, quando eu olho para trás, o único ponto que eu posso dizer assim, o que te trouxe até aqui? Né, foi o milagre de Deus, não tem outra explicação. Né? O eleitor, as pessoas, elas são movidas, né, por algum sentimento. Né? E quem move o coração das pessoas é Deus. Então eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. É claro que quando você chega lá, né, tem que fazer o dever de casa, tem que cumprir a missão, né, tem que cumprir o seu papel. Mas eu não afasto Deus dessa equação, não. Marcos, eu ia perguntar sobre a diferença das casas, mas no teu caso talvez seja uma pergunta tola, porque você falaria com naturalidade sobre a Câmara e sobre o Senado, mas no Senado você adquiriu um protagonismo muito maior, um holofote maior e um peso maior em função da proximidade com a presidência da República e muito presente na mídia diariamente, o que torna a tua atuação no Senado muito mais evidenciada do que foi, embora a tua passagem pela Câmara tenha sido profícua também. Mas são momentos distintos, de qualquer modo, é um momento para Rondônia também muito marcante, né? Porque nós temos alguns políticos históricos que marcaram época e foram realmente presentes no Legislativo. A gente pode citar alguns nomes, alguns até já foram falados por você, mas hoje nem dá para comparar muito a atuação na Câmara com o Senado, porque o teu papel no Senado hoje é mais de liderança mesmo, mais protagonismo, né, Marcos? Olha, Beni, o parlamento ele dá oportunidade para muita gente. Por exemplo, na CPI, se eu for olhar ali na CPI, as apostas que eram feitas no momento inicial da CPI, certamente que não havia aposta num protagonismo de um rondoniense. Né? As apostas estavam mirando para outros personagens que estavam lá e que são traquejados na política, tem história, tem tempo de carreira política. Né? Eu tenho muito pouco tempo e no Senado menos ainda. Né?
há pouco tempo, estou chegando na casa agora, né? Não conheço nem sequer toda a tradição, foi pouco tempo para aprender. Então, e na Câmara dos Deputados é mais difícil ainda, porque na Câmara você tem 513 deputados federais, para você ter algum protagonismo ali, né? Ou você é relator de uma matéria extremamente polêmica e com dimensão nacional, e você consiga dominar o assunto, né? Ter pauta na grande mídia, despertar o interesse da sociedade, ou então você pega uma relatoria que seja marcante e não faça feio. Eu tive essa oportunidade na Câmara, né, quando eu relatei o processo de cassação do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. Bom, foi um destaque naquele momento? Foi, mas poderia também ter sido um fracasso, porque se a condução é mal feita, se o trabalho produz um resultado ruim, isso tem uma projeção ruim para a imagem pessoal e para a imagem do Estado que você representa também. Então, as oportunidades aparecem, mas se você não buscar, estar preparado para ela e conduzir, né, com um nível de técnica, de dedicação, que faça jus à oportunidade, ela serve para você de desgaste, né? Você, em vez de ganhar, você perde. E no Senado é diferente, um pouco diferente, porque o Senado só são 81. Então você tem mais espaço para se destacar. Mas você, dos 81 senadores que tem ali, nem todos têm destaque. Tem senador que está há muito tempo no Senado e que nunca teve uma situação que o projetasse, né? Seja em nível regional ou em nível nacional. Então, eu acho que aí é uma soma de tudo, Domingues. Eu acho que assim, a parte principal é a luz de Deus sobre você, é a bênção de Deus, é o direcionamento de Deus, mas é também o seu preparo. Eu acho que quem veio de onde eu vim, né, um estado com os desafios que tem, né, ter passado pela comunicação, eu acho que o rádio, a televisão, me deram, né, uma bagagem de comunicação que facilita muito, né, o trabalho nas casas legislativas. E a formação jurídica, né? O direito talvez o principal conteúdo do debate legislativo são matérias jurídicas, né? São normas, né? São regras, é regimento, é leis, são a Constituição. Então, essa base ajuda muito. E depois fiz o mestrado em administração pública e tudo isso ajudou. Então, acho que ter hoje a condição de alguma maneira se destacar é fruto desse conjunto de situações, de variáveis. Mas se você não tiver ali a mão de Deus te guiando, né, a luz de Deus, por mais oportunidade que apareça, você não consegue ter um destaque e se manter, né? Claro. Às vezes você tem um isoladamente, mas depois se apaga também. Também tem o fato de que hoje o ambiente é muito mais denso, né, Marcos? Porque tem o advento das redes sociais, né? E nós, influencers, a Bruna está aqui, é professora nisso, você também, sabemos que não dá para estar fora, mas estando dentro é um ambiente muito delicado, movediço, especialmente no teu caso, que definiu ou decidiu uma postura X. Aliás, queria que você falasse sobre isso, até que ponto isso é pró ou até que ponto isso é contra, e como é que você caminha nesse terreno pantanoso, eu digo não no sentido negativo da palavra, mas de difícil passo a passo, porque é um ambiente de digital, de cobrança, de o internauta, o eleitor falando contigo o tempo todo, internauta, né? O eleitor falando contigo. Na verdade, para você ter a tranquilidade de fazer um trabalho e observar a repercussão que você tem nas redes sociais, você precisa ter a noção de que esse é um universo feito de bolhas, né? Quando você assume uma posição, por exemplo, hoje eu estou numa linha de defesa do governo e há um outro grupo que é contra o governo. Então eu tenho que saber que eu vou ser atacado duramente por quem é anti-governo. Então eu não posso me vincular muito
né, seja do ponto de vista da análise política ou das emoções, né, com tudo que eu vejo nas redes. Eu preciso saber qual é o lado político com que lado político eu estou dialogando, né, com quem aquela minha linguagem vai dialogar, aonde é que vai chegar, qual é o meu público-alvo. É claro que você tem um público médio aí, né, que ele não é nem um extremo nem outro, né? Ele está ali ouvindo e vai, na medida em que o tempo passa e que os fatos vão aparecendo, ele vai se posicionando. Mas o grande embate nas mídias sociais, ele se dá nos dois espectros. Então, eu tenho que saber qual é a minha bolha, né? Se eu souber qual é o segmento, para qual segmento eu estou falando, eu vou ter maior tranquilidade. Então, eu administro bem isso. Eu não tenho muito problema, não, né? Se eu for olhar, assim, dar um comando ali para ver as críticas, tem muitas críticas, tem muitos ataques, tem muitas ofensas, tem ameaças, tem tudo. Mas eu tenho um grupo, né, que dialoga com o meu pensamento, né, que concorda com aquilo que eu estou defendendo, que defende, que aplaude, que compartilha. Então, tem que ter essa percepção. Tem gente que entra em parafuso. Eu já vi alguns aqui na CPI que, quando vai olhar, começa a ver críticas, se desespera, pensa em sair, mas a gente tem que conhecer os ambientes. Dentro desse ambiente, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de falar isso, e eu tenho liberdade para te perguntar, há no estado de Rondônia uma tendência, as pesquisas apontam ainda muito pró-Bolsonaro, pró-presidente, e pró-Marcos Rogério em muitas das decisões ou condutas que você tem tomado. Isso te facilita, te leva a questionar-se ou a aceitar o propósito ou a proposta de uma candidatura ao governo, ou você tem sido refratário por hora a isso e não tem debatido de forma aprofundada o assunto porque acha que ainda não é o momento? Marcos. Beni, sendo muito franco com você, de coração aberto, nesse momento o meu esforço está todo concentrado no que eu estou fazendo aqui, né? Enfrentar, né, as narrativas, né, a retórica pré-eleitoral que está dentro dessa CPI. Eu preciso cumprir essa tarefa aqui. Obviamente que dentro do partido, o grupo político que a gente pertence no estado de Rondônia, há toda uma movimentação, há todo um apelo para uma candidatura. E quando eu vejo pesquisas, quando eu vejo aí as manifestações das pessoas, os grupos políticos, isso me honra muito, né? E eu nasci em Rondônia, cresci em Rondônia, tenho paixão por Rondônia. Obviamente que servir Rondônia, seja como senador, seja como governador, é algo que gera muita satisfação e orgulho, né, para mim. Mas eu penso que, assim, ao passo que eu quero servir Rondônia, eu recebi uma missão para estar no Senado e servir o Estado a partir do Senado Federal. E nós temos no horizonte também um planejamento nacional, nós temos uma candidatura nacional importante. Nós vamos ter um embate daqui a pouco, né? E nesse embate, eu acho que pelo desenho que está posto aí, eu vejo duas polarizações, né? De um lado, Bolsonaro disputando a reeleição, e de outro lado, quem está se mostrando nas pesquisas como competidor é o ex-presidente Lula, né? Então, eu penso que eu tenho também uma obrigação, eu tenho também um dever, até a partir do que está acontecendo na CPI, com esse aspecto da vida nacional, sabe? Talvez tenha havido aqui um credenciamento para ajudar nesse processo, nesse projeto nacional. Agora, essa decisão, se participo de um pleito nacional, né, não como candidato, mas como um colaborador, né, pensando no país, né, que é isso que me move hoje, ou se nós vamos voltar o projeto para uma candidatura no estado de Rondônia, é algo que a gente tem que refletir mais, buscar mais a Deus, ouvir as pessoas, os amigos, os aliados e tomar essa decisão um pouco mais à frente. Nesse momento, eu digo a você que o meu coração está todo aqui focado na conclusão do trabalho da CPI, que é uma CPI que nasceu com um propósito não de investigar, não de apurar os fatos, as evidências, mas de estabelecer ali um ambiente de enfrentamento e desgaste à imagem pública do presidente da República e a blindagem do que acontece nos estados e nos municípios. Então eu tenho que terminar essa tarefa aqui. E, repito, olhando para o que está acontecendo no cenário
nacional, né? O jogo eleitoral nacional. Eu acho que eu posso ajudar muito nesse processo. Se lá na frente tiver que disputar eleição no estado de Rondônia, é algo que Deus vai trabalhar o nosso coração e nós vamos conversar, dialogar com as lideranças do estado de Rondônia e tomar a decisão na hora certa. Mas hoje não é essa a decisão. Certamente até lá faremos muitas entrevistas, espero que algumas próximas sejam tete a tete, no estúdio, seja aqui ou lá no SBT Rondônia, sempre bem-vindo, sempre agradável conversar contigo, revê-lo, relembrar um pouquinho das histórias, peço a Deus que te ilumine, receba o nosso abraço de toda a Agência Arte e muito obrigado, senador Marcos Rogério, por abrir a agenda hoje para nos atender. Forte abraço. Beni, a você, um abraço grande, saudade de você, tenho um carinho enorme por ti, você sabe que, assim, aprendi muito contigo, muito que eu tenho de comunicação e tudo aprendi com você. Você é um grande comunicador, tenho um respeito enorme. Terei a maior honra de estar com você pessoalmente aí, para um bate-papo pessoalmente. Espero que essa CPI não demore tanto tempo mais, porque estou mais preso aqui em Rondônia, esse final de semana não vou ao estado, estou indo pouco ao estado de Rondônia, mas em breve vamos poder estar de volta aí, e aí fazer um bate-papo pessoalmente, falar, né, dos problemas estruturantes do estado de Rondônia, dos problemas do Brasil, e de que maneira a gente enxerga isso e como a gente tem a visão do enfrentamento, de como enfrentar, de como resolver. Eu acho que essa reflexão todos nós temos que fazer, independente de disputar a eleição ou não, mas discutir os temas estruturantes do Brasil. A pandemia vai passar, a Covid vai passar. Nós temos que começar a pensar o Brasil pós-pandemia, a retomada do crescimento econômico. Para isso, você precisa de uma base energética forte, né? Sem energia, o Brasil não cresce, não avança, né? O nosso estado tem um potencial hídrico extraordinário, mas a gente precisa canalizar melhor, né, esse esforço de investimento para ajudar o estado e ajudar o Brasil. Forte abraço a você. Obrigado. Deus abençoe toda Amém. A equipe aí e me coloco sempre à disposição. Valeu, forte abraço. Nós vamos falar desse Brasil que Marcos Rogério se refere e de um Brasil que muitos de nós não conhecemos, que é esse que o Adelson Carneiro está conhecendo, no litoral, dando a volta de caiaque, saindo do norte até o sul do país. E um outro Brasil que é muito próximo desse ambiente que o nosso convidado citou, e a Bruna sabe bem que ambiente é esse, o digital, essa modernidade e os desafios de interagir. Tudo isso ainda agora, nessa edição, rapidinho, tem música no ar, o Adelson está pronto para falar conosco no Nordeste e já vou chamar o nosso Adelson para continuar. E a Bruna vai sentar-se aqui ao meu lado para a gente conversar também. De Bem com a Vida, ao vivo, celebrando que foi ontem o Dia do Advogado e celebrando também um ano de história, conversando aqui, direto da Agência Arte. Seja bem-vindo à viagem. Salve, salve, beiradagem. Seja bem-vindo à viagem. Pegue seu remo, sua arte, bora partir pro protesto. Coração na mão, manifesto. Cuecatura é até parentada. Voadeira underground é toada. Cuecatura é até parentada. Voadeira underground é toada. Bota fé, foi core, é remada. Sonoros bera quilombos. Ninguém destrói nossos sonhos. Não vão roubar nossas terras. Aqui tem luta e tem festa. Aqui tem quilombo. Adeus, casinha de telha coberta com arvoredo. Adeus, casinha de telha coberta com arvoredo. Adeus, casinha de telha, caixinha dos meus segredos. Adeus, casinha de telha, caixinha dos meus segredos. Bororocossô, 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 bororocossô. Bumba, 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 meu boi, bumba, bumba.
fumar meu boy. Fumar, 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 fumar meu boy. Fumar, 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 fumar meu boy. Tá no caboclo, na piracema dos povos, na correnteira dos loucos, na correnteza do jogo. Jogar o dobro na ideia, pegar a ideia e amplia. Mostra sua beira pro mundo, mostrar meu beira, seu mundo. O que é feito no Brasil é carrocinha, canil. Se é flechada, é fuzil, acabou claro que vive. Nosso boicote chegar, não vou calar, malocar. O pensamento é tribal, nosso quintal é global. Meu tipo de batuque é quilombola da quebrada. Se liga nesse vera, um boicote da pesada. Que chega com a força dos antigos ancestrais. Humanos e animais, nós lutamos pela paz de Deus. Traz mais qual que é, qual que foi. Fumar, 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 fumar meu boy. 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 Show, macacada, tu não vai intimidar. Resistência dos nativos, descendentes dos Mura. Esse com a fúria do guerreiro do passado, que nem é Juricaba, nativo, morto, gemado. E do meu lado, os guerreiros do presente, de flecha consciente, de liga inteligente. Uru, eu amo o caçupá. Quilombo do piolho pra você entender. Que quilomboclada é eu e você. Pumba esse boi que é o som que vem da gente. Pumba esse boi pros irmãos que tá presente. Pumba esse boi revolutiona sua mente. Qual que é, qual que foi? Fumar, 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 fumar meu boy. 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 Estamos de volta ao vivo no estúdio Agência Arte, de onde falamos agora com o senador Marcos Rogério, direto de Brasília. Estamos aguardando a retomada do sinal do nosso querido Adelson Carneiro, que está fazendo a volta de caiaque pelo mar brasileiro, pela costa do país, e já quebrando um pouquinho, retomando as conversas tete a tete, depois da pandemia, ou durante a pandemia, mas agora com vacina, com todos os cuidados, podendo receber convidados e convidadas aqui no estúdio. Hoje tenho o privilégio de receber a Bruna Volpato, que tem um sobrenome de gente do sul do Brasil, mas me falava, curiosamente, por causa de uma aventura, e se ela quiser dar detalhes, ela acabou nascendo em Feira de Santana, na Bahia, terra do meu querido Carlos San Juan, que sempre nos assiste, e do meu querido Léo Ladeia, que é um baiano que eu adoro. Tudo bem, Bruninha? Seja bem-vinda, obrigado pela paciência, obrigado por ter vindo aqui, viu? Como é que estão as coisas? É isso mesmo, nasceu em Feira de Santana, né? Santana, Bahia. Então, minha família é toda do sul, né? Meus pais, meus avós, na verdade, por parte de pai e mãe italianos, né? Uhum. E meus pais decidiram ir para Bahia para tentar a vida, né? Montaram um restaurante lá, então eu nasci. E a partir disso... Aí, e a partir disso... E a partir disso, a família também, alguns foram para lá, né? E aí agora tem uma misturinha de família na Bahia e no Sul. E no Sul. Isso. E Rondônia surgiu como nessa história toda? A partir disso também. O meu tio, né, veio para cá, ele era também do Sul. Ele é dentista. E então ele falou que aqui era muito bom, né? Próspero, como a gente sabe, até terra nova. Verdade. Então meus pais vieram para cá também há 24 anos, não, 22 anos atrás. Vieram para o interior ou para a capital? Para cá mesmo, Porto Velho. Direto para Porto Velho. Isso. Tentaram arriscar em Feira de Santana, depois vieram arriscar aqui. Isso. E deu tudo certo. E aqui deu certo. Ah, que maravilha, que maravilha. Família grande, Bruna? Grande, mas aqui em Porto Velho, como eu falei, somos só nós, né? Meu tio e meus pais. Seus pais. E você ficou sempre por aqui, saiu. Como é que é essa história de um dado momento você encontrar a comunicação, o ambiente digital, lifestyle, isso é parte da tua criação? Você sempre foi alguém extrovertido? O Marcos Rogério já declarou aqui que não, que ele era introvertido, era tímido, foi aprendendo a se comunicar. Então, timidez nunca foi algo que me pertenceu, né? Sempre fui assim, amostrada, como diz a minha mãe. Ah, legal, legal. Nunca tive vergonha, sempre fiz balé, fiz vários meios de arte que já me prepararam para ser uma pessoa mais aberta, né? Minha mãe sempre falava que ela, por ser muito tímida, tentou fazer o contrário com que eu fosse mais aberta, né? E funcionou. Eu sempre tive bastante seguidores. Quando eu iniciei na rede, há mais ou menos 3 a 4 anos atrás, eu já iniciei com 14 mil seguidores. Então, já era bem acima, né, do que o normal.
E eu sempre recebia convites de lojas. Por que você não divulga? Por que você não trabalha com isso? Só que eu sempre apresentava esse medo realmente da mídia, porque quando você se expõe demais, você tem que estar aberto a tudo que vai vir, né? Exatamente. E então eu fiquei pensando bastante se eu entrava, se eu não entrava. E no fim das contas eu cedi. Comecei fazendo fotos como modelo. E então, a partir daí, comecei a divulgar as lojas. E hoje eu trabalho com a mídia social, né? Faço trabalhos de divulgação para algumas empresas e também mostro um pouquinho da minha vida, meus treinos, que é o que as pessoas gostam de ver bastante, minha vida acadêmica, que eu faço odontologia, me formo agora fim do ano. Oh, parabéns, que legal. Seguindo os passos da família, só tem dentista. É verdade. Você estava falando do teu tio, né? meu Que é o tio. dentista, né? E também quero conciliar, quero tentar juntar esses dois meios. Hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas que conseguem juntar as duas profissões. Verdade, verdade. A mídia social, ela consegue ser muito flexível, então você consegue trabalhar ela com algo a mais, né? E isso também te acrescenta bastante. O Instagram é a grande ferramenta, a grande plataforma hoje, né? Com todos os subprodutos dele. E é onde você tem mais força de presença mesmo. Hoje são mais de 200 mil seguidores, né, Bruna? Estamos em 220 mil. Parabéns, parabéns. E é o ambiente onde você posta, isso que você falou, um pouco das marcas, do treino, né? Do teu trabalho, né? Do cuidado pessoal. E fala um pouquinho sobre a profissão também que você abraçou e em breve se forma. Mas eu abri a conversa dizendo que tem um versículo que você fez questão de destacar e eu queria que você falasse sobre isso também. Com certeza. Então, eu sempre fui criada muito presente na igreja, na fé. Sou filha de pessoas muito presentes na igreja. Minha mãe, ela faz questão de estar sempre ajudando, né, na catedral, nossa igreja Coração. Sou católica, minha família, a maioria é católica, né? Mas eu sempre fui muito presente nos dois meios, frequento as duas igrejas, tanto a evangélica como a católica. E eu tenho muito firme para mim que nada se faz sem a presença de Deus. E tudo é uma resposta. O que você pede em oração, Ele te entrega. Então você precisa pedir, você precisa ser presente, você precisa estar conectado a Deus para Ele poder estar dando essa resposta. E eu acho que minha vida é muito isso, é uma resposta dele, sabe? Tudo que eu quis fazer, como mesmo a mídia digital, eu sempre pedia, meu Deus, é esse meu caminho? É isso que você quer para mim? E as portas se abriam. Era lojas vindo atrás. Eu falo até muito isso, já falei, inclusive na minha mídia social. Os caminhos se abriram muito fácil para mim. Seria muito injusto eu falar que foi difícil para mim estar na mídia social. Não foi. Na verdade, ela veio até a mim, né? Eu tive mais que aceitar. Então, eu sou muito grata a isso, porque nunca teve uma passagem difícil, né? E a gente vê que hoje está assim, se expandindo muito. São muitas pessoas querendo entrar no meio. Antigamente não era tanto. Quando eu comecei, eram apenas 3 ou 4 influencers aqui em Porto Velho. Hoje, se a gente for contar, eu acho que passa de 20. E nesse momento mais delicado, como foi essa até questão da fé e de manter-se no trabalho em plena pandemia? Quais os desafios que você lembra que foram ou têm sido mais presentes, Bruna? Eu acho que o primeiro de tudo foi o medo, né? O medo de sair de casa, o medo de levar essa doença para familiares e, ao mesmo tempo, a necessidade de saber que a gente precisa sair de casa para poder trabalhar, né? Trabalhar. Não só a minha profissão, como a dos meus pais, que são comerciantes, então, empresários, eles precisavam também sair de casa para poder ter o sustento da nossa casa. Então, eu comecei a ver também que as lojas precisavam mais ainda de divulgação, porque elas estavam com as portas fechadas. Então, o que faria as pessoas comprar naquele momento? Uma porta de divulgação, que mostrasse, que levasse os produtos para as casas das pessoas através da rede social, que foi o que estourou nessa pandemia, né? Foi o que realmente aproximou as pessoas, porque não podíamos mais, né? Não tinha o que fazer também, Exatamente. Né? Então, a mídia social, nesse momento, eu falo que, para mim, como digital influencer, a pandemia não foi ruim, né, em relação ao financeiro. Por quê? Porque a gente teve bastante trabalho, porque é onde as empresas precisaram mais da gente. Deixa eu aproveitar para mandar um beijão para a Marina Ventura, para a Emily, para o Rato, meu querido amigo, vizinho, porque eu vejo várias passagens dos vídeos que nós estamos mostrando da Bruna aqui, a curtida deles, né, dos teus colegas, né? Sim. Ele é um querido, muito né? Gente boa, muito gente boa, tá ali, ó. A Yuli, com quem eu trabalho lá no SBT, já me deu entrevista também, outra pessoa muito preciosa, curtindo e acompanhando as tuas postagens. Muitas delas ligadas às marcas, promoções, como você falou, mas também muitas do teu próprio universo, do dia a dia, que você gosta de mostrar e passar para frente, né, Bruna? Com certeza. E com que desafio, Bruna? Porque
você tem que estar inspirada, tem que estar de bem com a vida, como diz o programa, de bem com a vida, saudável. Nem sempre a gente está em paz ou com o espírito, né, disposto, né? Haja coração, como Eu diz acho que o esse é o Galvão, maior né? desafio, Beni. Você tocou num assunto muito importante. Muitas vezes as pessoas acham que o digital influencer ele acorda todo dia bem feliz, né? Para já estar tá mostrando a pronto. cara ali. E a verdade é que não, a gente é pessoa normal, assim. Eu acordo muitas vezes me achando feia, mas tem que botar a cara, porque eu preciso estar fazendo o meu contrato, né? Eu trabalho com contrato, então eu tenho que seguir certinho. Claro, claro. E muitas vezes acontece alguma coisa na minha vida que me deixa mais entristecida, como eu estou de luto, por exemplo, mas estou seguindo a vida, né? E é assim que as coisas acontecem. A gente tem que deixar um pouquinho essa vida de lado, e os nossos pessoais de lado, e tentar dar o melhor, né? Eu sempre falo assim, a rede social, ultimamente, ela está muito carregada, né? A gente vê muita agressividade, a gente vê as pessoas atacando muito. Então, eu quero levar sempre o melhor. Eu quero levar o meu feliz, quero levar as coisas boas, novidades. E nem sempre a gente está bem, né? Exatamente. O meu pessoal de tristeza, eu tento sempre conservar para mim, deixar para mim. Mas também não escondo, porque as pessoas precisam ver que a vida é real. E elas não podem fantasiar algo que não existe. Porque eu acho que isso também cria uma coisa que não é, e aí deixa as pessoas mais Verdade. alucinadas ainda com esse meio. Por falar em luto, e eu não vou entrar nessa seara, eu vou preservar e respeitar a tua dor, mas eu vou registrar aqui, nós estamos no dia 12 de agosto, que é o dia do falecimento do Tarcísio Meira, né? Então, quem é da comunicação, quem ama a televisão, sabe que ele é talvez uma das maiores referências de toda a história como ator. Rede Globo de televisão, cinema, ele desde lá do Coragem, do Cavalo de Aço, sempre foi um protagonista de alta patente. Então, a TV brasileira, nós da comunicação, certamente estamos enlutados e sentiremos saudade do Tarcísio e da Glória, especialmente do Tarcísio, que por causa da Covid nos deixou. Essa doença tem sido brutal, tem sido avassaladora, por isso a gente fala muito sobre vacina. Neste dia 13 tem drive-thru, tem vacinação em Porto Velho. Vacine, primeira dose, segunda dose. Falam muito contigo sobre a Covid na rede, perguntam. É um assunto que às vezes aparece, Bruna? Inclusive, eu fui voluntária da vacinação, né? Obrigado, gente, por colocar o Tarcísio ali. Desculpa, Bruna. Pode falar. É uma pena, né? Olhei hoje, a gente já acorda até mais triste com uma notícia ele dessa. Era muito, muito precioso. É realmente uma doença que está matando muita gente, inclusive minha prima também faleceu de Covid, muito nova, 35 anos. Uau! E isso deixa a gente bastante baqueado. A gente para pensar em muita coisa, né? Meu Deus, como tudo isso está acontecendo. E eu fui voluntária da vacinação, inclusive na época que eu estava sendo voluntária, muita gente faltando para tomar a vacina. Isso deixava a gente bastante preocupado, entristecido. Porque as pessoas precisam mesmo se conscientizar e ir atrás disso, porque eu acho, sinceramente, que é o único meio para a gente voltar à vida normal, né? Não ficar escolhendo vacina, né? Não, onde já se viu um negócio desse, gente? O que tiver... Tem até disso, né? Impressionante. E para a segunda dose também, muita gente não aparecendo, o que não dá para entender, não aparecendo. Né? E a gente sabe que a imunização é a partir da segunda dose, né? Então... Então, é importante demais a gente ter essa consciência, ir atrás, preservar a vida e também a vida de quem a gente ama. Porque, às vezes, a doença não pode ser fatal para mim, mas pode ser fatal para minha mãe, para o meu pai. E a gente tem que ter essa consciência. Bruna, qual a relação com o mercado? Que tipo de produtos ou de marcas você mais apresenta, mais tem um relacionamento? Na linha fitness, cuidados pessoais, como que é essa relação comercial? Muito interessante também tocar nesse assunto, porque as pessoas muitas vezes não sabem, mas já rejeitei vários trabalhos por saber que não teria a ver comigo, né? Com a minha personalidade e principalmente com a personalidade dos meus seguidores. A partir do tempo a gente consegue conhecer o que eles gostam, né? A partir da comunicação que eu consigo ter ao máximo no direct. Eu tenho muitas mensagens ao dia, muitas mensagens mesmo. Então, filtrar às vezes é muito difícil. E eu tento filtrar o quê? Algo que parece mais comigo, que é a vida fitness, que é a moda, que é as novidades em relação a semijoias. Faz todo esse meio, sabe? De novidades, tendências. Por falar nisso, deixa eu te mandar um beijão, porque eu sei que ela está nos vendo, e eu quero muito que você conheça ela em breve, já foi minha entrevistada. A Rita Prossi, a pioneira das biojoias da Amazônia, um amor, talentosíssima. Se a Bruna ainda não conhece, eu vou dar o link
biojoias da Amazônia exportadas para várias áreas do mundo, Europa, exposições na Europa, Estados Unidos. E a Rita está com uma coleção nova divina. Parabéns, Rita. Próxima entrevista nossa vai ser aqui, tá? Quero que você venha, traga as joias. Quem sabe a gente promove um desfile teu lá no Porto Velho Shopping e a Bruna fica te conhecendo também, porque você é ótima. Não sei se você já conhece, Bruno, mas eu vou ter o privilégio de fazer essa ponte para que você conheça as biojoias da Rita Prossi. Muito legal. Vai ser um Talentosíssima, da Amazônia para o mundo, sabe? Ela nasce lá no... E eu amo coisas da nossa terra, E né? é lindo, pra gente assim. poder exaltar mais ainda. Ela começou lá no interiorzão mesmo, com o avô, com o pai, aprendeu o segredo das árvores, das folhas, das Olha que sementes, interessante. e foi desenvolvendo as técnicas, e é super autoral. É muito legal. Se o Adelson der ok, gente, se ele aparecer de novo, vocês me falam, tá? A gente está por aqui, eu sei que a Bruna está curiosa para conhecer essa história também, desse Com aventureiro. certeza. Nossa, foi a primeira coisa que Coisa eu falei. doida, né? Gente, É muito maluco. coragem. É coragem. A gente precisa de coragem Precisa mesmo, de coragem, né? verdade. Para tudo, né, Bruna? Hoje em dia ainda mais, né? Com Nós que certeza. somos sobreviventes, né? Porque essa é uma Com verdade, né? certeza, essa é a maior verdade. Essa é a verdade da nossa vida hoje, né? Teus pais, a gente. Vamos ter muita né? história para contar. no Muita futuro. história para contar, de muito medo, de muito receio, e pensar que ainda tem gente que está esperando ou deixando de se vacinar, sabe-se lá Deus por quê. Sabe-se lá Deus por quê. O Bruno, o treino, a coisa do malhado, se cuidar, é muito teu também desde sempre? Você gosta disso? Você Nossa, passa isso, sim. a gente percebe, mas é uma coisa real mesmo, né? Sim, então, eu sempre trabalhei com... Trabalhei não, Porque né? também Fiz dá trabalho, né? A gente está falando de muito coisas que dá trabalho, principalmente quando a vida da gente é muito movimentada. Aham. Eu estudo integral, então eu estudo o dia inteiro. Aí, nos momentos que eu tenho intervalo, eu faço loja. E à noite eu treino. Então, assim, eu tenho uma exigência comigo mesmo, já tenho muito tempo. Antigamente, na adolescência, fazia bastante esporte. Fiz hipismo, fiz basquete, vôlei, futsal. Então, sempre fui bem ligada ao esporte. Deve ter dormido pouco essas noites passadas, então, porque a Olimpíada certamente chamou eu a tua assisti, atenção. nossa né? senhora, vibrava, nervosa. Foi muito legal, né? Sim, eu amo. E sempre tive essa cobrança também com o meu corpo. Já veio de família. Minha mãe também sempre foi assim, né? Então, ela me ensinou muito a me cuidar, né? E já tem mais ou menos há 4 a 5 anos que eu treino bem sério, com personal, acompanhamento médico. E as pessoas gostam de compartilhar isso porque elas tentam ter essa vida também. E elas querem saber qual meio é mais legal eu seguir e tal. E eu tento apresentar isso também pelo meu Instagram. Eu aproveito para mandar um beijão para o Elton e para o Alex da Inove Fit, onde eu estive hoje à tarde, vou 3 vezes por semana. Meus queridos, amados, têm me ajudado muito, inclusive no pós-Covid. Sensacional, viu? Cada dia estou me sentindo mais saudável. E como o estar bem preparado fisicamente faz diferença antes, durante Na e depois saúde, tudo, né? de qualquer doença, né? Como faz diferença, né? Sim. Você passa muito isso nas tuas mensagens, né? Sim, com certeza. Te perguntam muito sobre Muito. orientação, Muito. que tipo de exercício, com Isso quem. na verdade, até um problema, porque apesar de tentar dar essas dicas, cada corpo é um corpo e a gente reage de forma diferente. Verdade. Então, não é uma receita de bolo. O que dá certo para mim não necessariamente vai dar certo para você. E eu tento muito deixar isso claro também. É importante buscar ajuda de um profissional qualificado da área, que vai te ajudar a seguir esse caminho, né? O que a gente faz é seguir o básico, falar o básico, né? Para as pessoas saberem também. As coisas não acontecem por acaso, é muito esforço, é treino, é dieta, é dedicação. Você vai ter muito o que contar desse período, faculdade, universidade, em plena pandemia e fazendo digital, com tantos seguidores assim, e depois que começar a exercer a profissão, mais ainda, né? Porque você vai ser uma tarefa hercúlea. Com certeza. Conciliar Quero tudo, tentar né? conciliar os dois ao máximo possível. Você vai tentar. Com certeza. Esse é um ambiente que você está em paz, gosta do digital, vai Sim, permanecer. sim. Tem muitos seguidores que certamente esperam que você continue, né? E quero poder mostrar cada vez mais meu trabalho. Algumas vezes até posto e as pessoas interagem muito comigo a respeito disso. Fico extremamente feliz de saber que esse meu outro mundo também é muito aceito dentro do mundo que eu já vivo há mais tempo, que é o digital influencer. E é né? legal você falar da Odonto, Bruna, porque muita gente não sabe a importância que tem a saúde bucal
para o tratamento da doença, para a prevenção da doença e para a pós, né? Inclusive, agora tem a odonto de UTI, né? Pois Que é. está sendo muito legal e está tendo várias melhoras dentro da UTI da Covid também. Por causa da experiência de quem conhece da saúde bucal, Exato. né? Isso é muito interessante. No câncer também, e eu aprendi lá em Barretos, quando eu trabalhei, e no convívio aqui com o Hospital do A Amor. oncologia odontológica. A oncologia odontológica é um trabalho preponderante, no Perfeito. começo e no final do tratamento, principalmente, né? Inclusive, é interessante você falar isso. Na minha faculdade, agora nos últimos períodos, a gente deparou com algo que uma pessoa chegou, né, para fazer um exame normal, de rotina, malimar uma carne crescida na boca, que a gente pensa que não é nada. Às vezes uma afta, uma feridinha, e era um câncer. Meu Deus, e aí? Conseguiu descobrir a tempo? Então, infelizmente não, já estava Que bem pena, que alastrado. Olha, vocês já viram um estudo de caso já também, né? Exatamente, vira um estudo de caso. Mas é muito triste, porque às vezes isso é anulado por nós mesmos. A gente vai levando, não pensa que é algo importante, quando vai ver, é algo muito grave. É algo grave, e aí mexe com a gente, né? Não tem como a gente separar, Demais. né? Não dá para ser um androide, né? A gente tem emoção, né? Eu sempre, nesse dia, inclusive, chorei, porque é algo que o emocional ainda a gente tem que trabalhar muito, né? São coisas muito pesadas. A gente acaba participando da vida do paciente, não tem como. Então, é bem complicado esse lado. Antes da gente terminar, Bruno, como é que está a agenda? Você já voltou para quase todo o trabalho presencial, tem feito muito digital também. Como é que está a rotina? Muito corrida mesmo. Eu falo, não tenho tempo para nada. Eu estudo integral, faço as clínicas e estou com bastante loja. Fechei mais parceria essa semana. Graças a Deus, tudo correndo muito bem. As pessoas participando bastante, gostando bastante. Tento ter essa comunicação também para saber se eles estão gostando, o que eles querem ver. Falo sempre que me enviem, né, o que eles querem ver. Graças a Deus, as coisas estão indo muito bem. Você é refratária à crítica, recebe bem? Como é Com que é a certeza. Bruna nos comentários assim que às vezes não são tão positivos? Não, eu sou totalmente filtrada contra isso, sabe? Não tenho problemas, eu entendo a opinião das pessoas perfeitamente. Desde que não ofenda, claro, né? Desde que não ofenda. E tem muitas ofensas. A gente se depara com cada coisa que, se eu contar aqui, vocês não acreditam. Agora, se eu mostrar, vocês acreditam. Gente, é cada coisa que eu recebo que, assim, vira história para rir, porque pessoal... é complicado. As pessoas, às vezes, não têm noção, né? E outra coisa que é muito interessante, a gente alcança um meio muito grande. Eu não tenho seguidores só de Rondônia, Sim. só de Porto Velho. A gente tem do Brasil todo, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem lojas parceiras que enviam para São Paulo, para o Rio. E também nos Estados Unidos, tenho seguidores na Itália, tenho seguidores na Espanha. Eu fico extremamente feliz, sabe? É um meio que eu nunca pensei que eu fosse alcançar longe, né? Que legal, a gente acaba virando cidadão do mundo mesmo, né? Cidadão A internet do mundo. traz essa possibilidade que é extraordinária, né? Gosta de viajar, Bruna? Quem não bom, gosta, né? Hashtag quem não gosta, né? É bom demais, Muito. né? Fim do ano, inclusive, pretendo ir para o sul, né? Visitar a família. Que legal. Chapecó, região lá de Santa Isso, Catarina, Cascavel, Florianópolis. Realeza, Florianópolis. Maravilha. Os Volpato são uma família grande, uma família preciosa. Eu tenho alguns amigos com esse sobrenome. Tutti italiani. Aliás, 48 graus lá na Sicília, hein? Que calor. Os italianos lá estão que morrendo de calor. calor. Coisa louca que está o planeta, né? Perdeu a Coisa estribeira, sim. né? Aqui mesmo nós estamos sofrendo muito, lamentavelmente, Muito. queimadas Eu já acho demais, calor né? demais, o tanto que está fazendo 35, 36, com queimada imagina. e poeira ninguém aguenta, né? Haja saúde, né? Haja saúde. Aí tem que ir para a rede social falar sobre hidratar, cuidar da saúde, né? Que Com a gente certeza, tem que fazer. as dicas, né? As dicas do dia a dia. Bruna, muito obrigado por tua presença. Caiu mesmo o sinal do Adelson, né? Adelson, se você estiver vendo a gente, o teu sinal caiu, a gente não está te vendo mais. Se puder religar, para pelo menos dar um alô para a gente, uma boa noite, e na semana que vem, é claro, a gente retoma, porque eu não quero ficar sem falar contigo, não. É muito legal a história do Adelson, você já viu alguns capítulos aqui, a gente queria retomar hoje, infelizmente, parece que o sinal caiu, não deu. Mas a Bruna esteve aqui conosco, vai voltar mais vezes, se não der para vir no estúdio, a gente conversa online. Espero que também possa visitar-nos lá no SBT Rondônia, no meu programa. certeza. Vai ser muito bem recebida, muito bem tratada pelo pessoal do Grupo Rondovisão. E aqui com a Agência Arte, nem preciso dizer, né? O Jefferson, o padrão deles Muito bem tratada, parabéns turma é à ótima, equipe né? maravilhosa. Obrigado, E amei o gente. programa, amei a pauta, vocês trazem algo muito interessante, né?
para a gente poder conhecer um pouquinho mais das pessoas que tem aí nesse mundão. Legal. Vou te passar alguns links, se você puder assistir. Fizemos algumas entrevistas certeza. muito legais. Estivemos em várias partes do mundo também. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Gustavo Almeida em Paris, lá no meu programa no SBT. Ele já esteve aqui falando da Cidade Luz e agora falando do Messi com a camisa do Paris Saint-Germain. Somos todos PSG. Bruna, vai com Deus, né? Muito obrigada. Se Mateus 21, 22 continue sendo uma máxima na tua vida. Para nossa. Você continue pedindo e nas preces, quando se lembrar, também fale com o Papai do Céu sobre a gente, para que a gente continue comunicando com qualidade e destacando as nossas joias, nossos ícones, e você um deles, com certeza. Parabéns. Muito obrigada pelo convite. Amém. E pelo que precisar de mim para divulgar, para estar aí disponível, pode contar, viu? Maravilha. Deus te abençoe, tá? Amém. Muito obrigada. Bruna Volpato, hoje conversamos com nossa lifestyle, training e influencer digital, e com o senador Marcos Rogério. Ficamos devendo a prosa com o Adelson, mas... Ah, tá ali na tela? Ô, Adelson, liga a câmera aí para a gente pelo menos te dar uma boa noite. Você está no escurinho do cinema e nós queremos ver a tua carinha simpática, amável, como sempre, para terminarmos a nossa prosa hoje. A Bruna precisa ir, né, Bruna? Eu sei disso. Vai com Deus, tá? Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Bruna Volpato, hoje no De Bene com a Vida, tentando ainda retomar o sinal com o Adelson Carneiro, para não ficarmos sem a prosa com o nosso aventureiro do caiaque. Tenho um carinho enorme pelo Adelson, sigo, acho genial. Hoje eu estava lá no Debarba, me preparando para vir para o programa, e a turma falando, pô, mas é verdade mesmo? É verdade esse bilhete? Falei, é verdade, o Adelson faz isso. Veja o nosso arquivo no programa, procure no Instagram, e você vai ver a trajetória, o documento que está sendo narrado, contado pelo Adelson, cada remada que passa. Tchau, obrigado, Bruna. Adelson, você está falando conosco, nós não estamos... abre o áudio do Adelson aí, pelo menos para ele dar uma boa noite para a gente. Oi, Adelson, só não estou te vendo, Oi. tá? Benê. Boa noite. Boa noite, só está no escurinho do cinema, só está a tua voz, tá? No Pois começo eu estava rapaz. te vendo, agora não estou mais. Eu estou te vendo normal. Como é que estão as coisas por aí, Adelson? Você está falando de onde agora? Estou falando de Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco. Eu estive em Porto de Galinhas recentemente com a minha esposa, com a filhinha, com a sogra. Passamos dias muito agradáveis aí, uma região do Brasil que eu adoro, Recife, Olinda. E você parou por aí. Aliás, já remou bastante, hein, Adelson? Eu não estou conseguindo te conectar aqui. Você ouviu? Você já remou bastante, hein? Já está em Porto de Galinhas, amigão. Sim, pois é, eu estou com praticamente 4.000 quilômetros, né, Benê? Uau! 4.000 quilômetros. Sensacional. Adelson, é uma região linda essa aí do Brasil, né? Esse litoral é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Aqui, hoje, inclusive, eu dei uma pequena entrevista aí, que vocês estão vendo aí. Foi o momento que eu tinha acabado de chegar da remada ali do portal do CUP, até chegar aqui em Porto de Galinhas. Foi um trecho de 5 quilômetros que havia ficado para trás, né? E hoje eu acabei concluindo lá para poder ficar esse trecho aí corretamente. Ô, Adelson, Oi. aqui no norte do Brasil, em cima ali no Encontro das Águas, na chegada um pouco de água doce e água salgada, você narrou para a gente que houve alguns episódios no extremo ali em cima do país, muito difíceis de remada. E depois você imaginava que a curva, que pegar o litoral nordeste seria também difícil. Tem sido complicado. Quais foram os trechos mais difíceis, Adelson? Olha, na verdade, Beni, na verdade você tem uma soma, né, uma somatória de dificuldades na costa brasileira que depende, por exemplo, de cada localidade. Vou citar como exemplo aqui a localidade aqui da região do Rio Grande do Norte, por exemplo, onde fica praticamente a esquina do Brasil, né, que é o Cabo Calcanhar. Nessa região, uma região onde os ventos, entendeu? Eles praticamente se encontram ali e acaba pegando de frente para quem está descendo do norte para o sul. Então, nesse trecho aí, eu senti um pouquinho de dificuldade. Mas agora passando aqui na região de Porto de Galinhas, entrando aqui para Alagoas, de Maceió, sobretudo de Maceió para baixo,
eu já vou ter praticamente ventos a favor, né? Então, ventos e correntes a favor, inclusive até o Rio Grande do Sul. E um baita de um aprendizado, né, Adelson? Eu me referi agora, quando eu conversei com o senador e com a Bruna, sobre os tipos de Brasil que cada um deles conhece, e você está conhecendo um Brasil que a maioria não conhece, o Brasil do litoral, o Brasil do mangue, o Brasil dessa população de pesca, essa população simples, amável, amistosa, que ainda acredita no ser humano, né? Exatamente. Eu tenho dito isso. Inclusive, um dos quadros que eu estou programando dentro da minha expedição chama-se A Face Oculta do Brasil, né? A face do povo brasileiro que vive nessas regiões aqui do Norte e do Nordeste e que o resto do país não conhece, né? Desconhece. Isso por uma questão de falta de informação, tanto da localidade como do Brasil de modo geral, né? Nós vivemos, infelizmente, a gente vive num país inculto, onde as pessoas não leem, não gostam de se informar das coisas boas do nosso país, isso acaba ficando para trás e acaba deixando a desejar aí os lugares maravilhosos. O que é que mais tem te chamado a atenção, Adelson? É essa gente mais simples mesmo? É esse brasileiro, esse mundão de sotaques? Ou é o horizonte, ou é o cenário, ou é uma mistura de tudo isso? O paladar? Tudo isso, né? Tudo isso tem uma grande influência. Eu acho que a parte de climas, a parte de culturas, a parte de alimentos, tudo isso tem características únicas, né, em cada localidade do Brasil. E o povo brasileiro não conhece isso, né? Então, o que é uma pena, entendeu? Até na forma com que as pessoas vivem, por exemplo, nessas regiões, o que eles comem, o que eles anseiam, do que eles vivem, de que maneira que eles levam a vida nessas regiões, o povo do Brasil não conhece, né? Então é uma pena, e a gente eu, por exemplo, estou vivendo isso no dia a dia, né? E tem sido um prazer muito grande para mim poder estar documentando isso, né? E para você também que conhece, né, já conhece um pouco dessa região aqui, sabe o quanto de beleza isso tem aqui, né? Então é uma pena que o brasileiro não conheça essa região tão fantástica do norte e nordeste do Brasil. É uma profusão de cores, de sabores, de aromas, com certeza. Imagino, e eu tenho assim um carinho, um respeito enorme pelo que você está fazendo. Eu coloco você no patamar dos medalhas de ouro, tá, Adelson? Porque muito o Brasil obrigado. Precisa de brasileiros assim, que nos mostrem e que desafiem. Se autodesafiem, porque primeiramente é isso que você está fazendo, né? Um desafio muito próprio, muito pessoal, né, Adelson? Exato. Isso, exatamente. Eu acho que esse propósito, né, são propósitos que praticamente o povo brasileiro também não tem, né? Não tem um propósito de vida, não tem assim, um desafio próprio para fazer, e quando muito fazem, são coisas banais às vezes, não chega a ter expressão e tudo mais. Mas, enfim, eu estou tendo o privilégio, né? Como disse aí o deputado aí, né, essa questão da divindade, né? Eu acho que Deus sabe colocar os propósitos nas vidas da gente de forma extraordinária, né? E cada um tem que saber acatar todos esses detalhes para poder para tirar o máximo proveito disso tudo e o bem disso tudo que vai ser para a vida dessa pessoa e para as pessoas que convivem com ela, né? Então, acho que isso é muito importante. E a Covid, Adelson, você está passando por ela como? Vacinou? Teve algum problema? Pegou o vírus ou não? Como é que está nos lugares por onde você está passando a presença da Covid? Então, na verdade, eu estou fora do foco de Covid, né? O Norte e Nordeste, apesar de os grandes centros apresentarem assim, uns casos mais graves da doença e tudo mais, eu estou sempre por fora, né? Estou sempre remando pelas comunidades, e as comunidades geralmente são isentas, quase isentas dessa praga que está assolando aí o mundo e o Brasil, e eu estou tendo o privilégio, né, de não estar contraindo, quer dizer, eu não contraí nada até agora. Eu fiz alguns exames já para poder saber, né, se houve alguma contração, digamos, nesse sentido aí, e graças a Deus nada
de grave tenha acontecido, né? E, por outro lado, também, eu não estou tendo, assim, a oportunidade de tá recebendo a vacinação, porque os locais que eu estou passando no Nordeste são locais onde essa vacina está praticamente escassa, né? Assim, eles estão atendendo mesmo só os casos especiais, né? Apesar da minha idade de 60 anos, eu já poderia até, inclusive, ter tomado, né? Eu não consegui encontrar nessas regiões. Mas eu creio que daqui para baixo, tipo Maceió, Aracaju e Salvador, na Bahia, eu devo me deparar aí com as vacinas e poder me imunizar aí com relação a essa doença aí. Legal o apoio que a Marinha Brasileira te dá, né, Adelson? Estou vendo aqui várias fotos. É bonito isso. Sim, sim, sim. O apoio da Marinha, o apoio dos ribeirinhos, dos moradores do litoral. Os municípios também, as comunidades te recebem muito bem, né, Adelson? Exatamente, exatamente. As prefeituras, as secretarias de turismo né, das cidades que eu tenho passado, eles têm dado assim, um apoio muitíssimo grande. Eu posso dizer isso, por exemplo, aqui de Pojuca, né, que é onde fica Porto de Galinhas. A prefeitura tem dado um maior apoio aqui para mim também, através da Secretaria de Turismo, através da Defesa Civil, com o Jorge Cavani, que tem me apoiado muitíssimo aqui, né? Eu também aqui tem as pessoas, as pessoas que vivem na própria comunidade, como o caso aqui do Márcio Alves, né? Que é dono de um local de alimentação, e isso tudo ajuda a gente, né? Isso tudo vai contribuindo para que a expedição siga de forma categórica, né? Com esses apoios. Esses apoios nada mais são do que boas energias, né, Beni? Então a gente vai recebendo essas boas energias aí e seguindo viagem para o sul. Adelson, você sabe que nós estamos acompanhando, nem sempre podendo falar contigo, mas quando a gente pode, é um privilégio. Eu tenho seguido e visto e curtido no Instagram e adoro ver as postagens, as fotos, o sorrisão estampado no teu rosto e das pessoas que te conhecem. Você é uma pessoa iluminada. Pena que agora no nosso sinal, no começo estava aparecendo a tua imagem e por hora não está, mas não tem problema não. A gente está vendo de novo o momento que você deu a entrevista, todo paramentado, né? Aliás, haja equipamento, porque é uma saga incrível essa que você está fazendo, mas ela nos inspira a todos, viu, Adelson? Saiba disso. Você também nos motiva. Muito obrigado, Beni. E eu quero deixá-lo uma notícia de que até o final do ano, se Deus quiser, estarei aí em Porto Velho para fazer uma visita para minha filha, que mora aí, e eu quero encontrá-lo pessoalmente aí no seu programa, para a gente poder bater um papo muito legal. Será um privilégio. Durante a travessia, eu quero tirar uns dias de folga para poder fazer uma visita para minha filha aí, e para poder encontrá-lo aí e dar um grande abraço pessoalmente. Será um privilégio. Já combinei com o Jefferson, vou falar com mais alguns colegas aqui, para quando essa visita se concretizar, nós marcarmos um evento para poder fazer um bate-papo com plateia e você apresentar um pouco dessa experiência, tirar dúvidas, motivar. Não vai passar incólume não, vai ver a filhona, vai ver os amigos, vou ter a oportunidade de tomar um vinho contigo, mas também vamos contar essa história mais de perto, com certeza. O Alex Sakai certamente vai ficar muito feliz em te rever também, porque ele te adora. Um beijo no coração, Adelson. Saúde para você, muita saúde. Reme bastante, continue nos inspirando e abre essa agenda assim para vir nos ver. Vai ser uma alegria, amigão. Muitíssimo obrigado, Beni, pela oportunidade de sempre. É uma pena a gente não poder ter se visto aí pela tela aí, mas com certeza a sua energia foi fantástica aqui para que eu receba de forma bem gostosa, né? É muito inspirador te ouvir e sentir a tua boa energia mesmo de longe. E com certeza será um prazer enorme poder estar aí junto contigo e com certeza até antes do final do ano ou no final do ano mais tardar, eu estarei por aí para um grande abraço e será um prazer enorme poder comunicar com vocês, tá bom? Fica com Deus, um abração, meu amigo, obrigado. Bom, forte abraço. Nosso programa hoje não podia terminar de maneira mais inspiradora e mais profícua, porque falamos com o senador Marcos Rogério, filho de Rondônia, no cenário nacional,
A Bruna Volpato, com seus mais de 220 mil seguidores, muito amável, veio até o estúdio, conversou com a gente. E agora, lá do Nordeste, da linda Porto de Galinhas, em Ipojuca, falou conosco o Adelson Carneiro, que continua daqui uns dias no seu caiaque, rumando para o sul brasileiro. Mas vai abrir um intervalo, fiquei feliz em saber, porque ele vai abrir esse espaço para viajar e ver a filha aqui em Rondônia, e a gente vai poder se ver de perto. E isso é muito bom, porque nós estamos falando em conhecer pessoas, em nos motivarmos, em acreditarmos que o outro pode nos inspirar e de algum modo nós também podemos inspirar o outro, fazendo o bem, olhando de verdade para o ser humano que está ali, entendendo que é assim que é feita a humanidade, de gente, não de coisas, de valores humanos, não de valores monetários, não da inveja, mas da tolerância, do abraçar, mesmo quando a gente não pode, do entender, mesmo quando aquilo não nos soa tão palatável e nem dentro daquilo que a gente foi criado, mas a gente acaba compreendendo, porque é o próximo, e ele também é digno e deve ser alvo do nosso amor, da nossa consideração. E assim que a gente segue com o propósito do de bem com a vida, conhecer pessoas, ouvir histórias, recebê-las, seja pessoalmente ou seja no ambiente online, que já não é mais distante, graças à internet, graças a nós estarmos assim como estamos agora, você e eu, de bem com a vida, mesmo que aparentemente longe. Siga-nos, compartilhe, passe para frente, fale sobre o programa. De bem com a vida, volta semana que vem com mais convidados aqui na Agência Arte. Obrigado a essa equipe abençoada que eu tenho. E eu aproveito para terminar, sem nenhuma conotação religiosa ou denominacional, mas o versículo que a Bruna deixou para a gente ficou guardado. Tudo que pedires, crendo em oração, recebereis. Que seja assim. O meu pedido hoje é que a gente supere essa fase, as pessoas se vacinem e nós tenhamos uma vida melhor, apesar da dor que ficou. Tchau. Aparelhos e continua.